que pode acontecer na eleição de outubro com a confirmação, por unanimidade, da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4. Ele pode ser preso em breve. Essas são algumas das questões que surgem após a decisão dos desembargadores nesta quarta. Ela pode culminar em uma transformação no cenário eleitoral. No último levantamento do Instituto Datafolha, divulgado no começo de dezembro, o petista liderava a corrida presidencial com índices que variavam entre 34% e 37% das intenções de voto, a depender dos opositores testados. A lei da ficha limpa prevê que pessoas com condenação por órgãos colegiados por crimes contra a administração pública, como corrupção, não podem se candidatar. Após saber da decisão do TRF-4, Lula disse que não está preocupado se vai ser candidato ou não. Mas o PT disse que vai registrar sua candidatura, independentemente da decisão judicial. Os magistrados não só confirmaram a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como aumentaram a pena, antes de 9 anos e 6 meses, para 12 anos e 1 mês de prisão. A acusação é de que o ex-presidente recebeu, como propina, um apartamento triplex no Guarujá, SP, pago e reformado pela construtora OS. A defesa nega que o apartamento seja de Lula. Diante do novo cenário, confira o que pode ocorrer nos próximos meses. Ao confirmarem a condenação, os desembargadores deixaram claro que devem determinar o cumprimento da sentença depois que o tribunal terminar de analisar eventuais recursos contra a decisão. Mas é possível que a defesa tente, junto ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ao Supremo Tribunal Federal, STF, impedir a prisão, apresentando um habeas corpus para suspender a execução da pena até uma decisão final sobre as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje, porém, o STF entende que o réu pode começar a cumprir a sentença após ser condenado pela segunda instância. Ou seja, não é preciso haver uma decisão final, transitada em julgado. Portanto, por enquanto, nada impede que Lula comece a cumprir a pena se os desembargadores rejeitarem os recursos da defesa e emitirem um mandado de prisão. O que o STF disse foi que a execução provisória da pena não fere o princípio da presunção de inocência, todos são inocentes até a prova em contrário. O tribunal não mandou que prende-se depois da segunda instância. Isso caberá aos 3 desembargadores decidir, diz a advogada criminalista Fernanda Carneiro. Ainda segundo a criminalista, caberia a um juiz de execução penal, e não aos desembargadores do TRF-4, definir onde Lula seria preso, se for esse o caso. A princípio, diz Fernanda Carneiro, o local de cumprimento da pena deve ser o mais próximo possível da casa do condenado. Ou seja, é improvável que Lula cumprisse a pena em Curitiba, PR. Com a confirmação da condenação, Lula e o Ministério Público Federal serão, agora, oficialmente notificados do resultado, que pode levar alguns dias para acontecer. Apenas a partir daí, poderão ser apresentados recursos. Como a decisão do TRF-4 foi por unanimidade, a defesa do ex-presidente terá menos possibilidades de recursos ao próprio tribunal. Se ele tivesse sido condenado por 2-1, os advogados poderiam apresentar os chamados embargos de divergência, ou infringentes, para que outros 3 desembargadores julgassem o caso. Mas ainda resta o chamado embargo de declaração. Esse tipo de recurso visa apenas esclarecer omissão ou trechos confusos da decisão dos 3 desembargadores. A princípio, não há possibilidade de mudança na decisão final, mas serve como estratégia para postergar a conclusão do processo e a execução da pena. O recurso será julgado pelos mesmos desembargadores que mantiveram a condenação de Lula, João Pedro Gebran Neto, relator do caso, Leandro Paulsen, presidente da 8ª turma, e Vitor dos Santos Laus. Mas a decisão pode demorar um tempo a ser tomada, especialmente porque 2 dos 3 desembargadores do caso Lula sairão de férias a partir da próxima segunda-feira. O último deles, Laus, só volta ao trabalho em 22 de março. O advogado de Lula,
Cristiano Zanin Martins, disse à Notícias Brasil que a defesa vai esgotar as possibilidades de recursos tanto no TRF quanto nos tribunais superiores, STJ e STF, em Brasília. Para Zanin, há dois problemas principais com a sentença. O Ministério Público Federal não conseguiu traçar o caminho do dinheiro dos contratos supostamente fraudados da Petrobras até o triplex do Guarujá, e a acusação também não teria mostrado qual foi o ato específico de Lula em retribuição à suposta propina. Mas, citando o entendimento do Supremo adotado no julgamento do Mensalão, os desembargadores argumentaram que não é preciso haver a comprovação de que o ex-presidente usou cargo público para retribuir a OAS pelo apartamento. Basta o aceite da propina e a expectativa de retribuição, segundo eles, para que seja configurado o crime de corrupção passiva. Com a confirmação da condenação pelo TRF-4, o ex-presidente a princípio fica impedido de ser candidato. A lei da ficha limpa veta candidaturas de pessoas condenadas por órgãos colegiados. Ironicamente, foi o próprio Lula quem sancionou a regra, em 2010. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse em nota divulgada nesta quarta-feira que o partido vai registrar a candidatura do líder petista à presidência da República. Mesmo assim, vamos confirmar a candidatura de Lula na convenção partidária e registrá-la em 15 de agosto, seguindo rigorosamente o que assegura a legislação eleitoral, afirmou. Havendo o registro da candidatura, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, verificar se o candidato possui os requisitos necessários para concorrer e se não há impedimentos legais para que dispute a eleição. Um advogado eleitoral ouvido sob anonimato pela Notícias Brasil disse que é pouco provável que o TRF-4 não tenha terminado de analisar os recursos até o dia 17 de setembro, fim do prazo para o TSE julgar os registros de candidatura. Para esse profissional, é improvável que o tribunal dê